Olá, vamos continuar a nossa história do Aladim? A mãe estava argumentando com ele, né? Que ela achou um absurdo ele querer que ela fosse pedi-lo em casamento para a princesa. Então vamos continuar. Então ela dizia assim: se tratasse de um pedido de casamento com a filha de um dos vizinhos, de condições iguais ou quase iguais às nossas, não vacilaria e faria tudo quanto me fosse possível. Mesmo nesse caso, porém, seria preciso que dispusesses de alguns bens ou que tivesses um bom ofício. Quando nós, pobres, queremos nos casar, a primeira coisa que se faz necessária é ter o suficiente para viver, deixando de lado a humildade do teu nascimento, os teus poucos bens, aspiras ao mais alto dos voos, à mão da filha do soberano, que com uma só palavra pode esmagar-te. Reflete no que pretendes. Como podes ter tido a ideia de que eu vá à presença do sultão pedir-lhe que te dê a mão de sua filha? Supondo que eu tenha a desfaçatez de ir à sua majestade com tão extravagante proposta, a quem me dirigirei ao entrar? Não achas que o primeiro a quem eu falasse me trataria de louca e me expulsaria? Supondo mais que consiga chegar à presença do sultão, visto que sei não haver dificuldades, quando se trata de lhe pedir justiça ou alguma graça que ele quase sempre concede de muito boa vontade aos mercadores, estará tu, por acaso, no número deles? Achas que mereces a graça que vou suplicar? És digno dela? Que fizeste pelo teu soberano ou pela tua pátria, e em que te salientastes? Coloca-se no meu lugar. Como poderei pedir uma coisa dessas? Como poderei abrir a boca para falar ao sultão? A sua grandeza e o brilho da sua corte me fariam calar imediatamente a mim, que tremeria sempre diante que tremia sempre diante de teu pai, quando me via obrigada a pedir-lhe alguma coisa, por insignificante que fosse. Esqueces-te ainda de outra razão. Aladim, ninguém se apresenta aos sultões sem um presente, quando pretende solicitar uma graça. Os presentes, ainda que seja recusada a graça pedida, têm a vantagem de fazer com que o portador possa falar sem ser expulso com indignação. Mas que presentes podes tu oferecer? Ainda que possuísses alguma coisa digna da atenção de tão grande rei, qual seria a proporção entre o teu presente e a tua pretensão? Volta a ti, meu filho, e lembra-te de que aquilo a que aspiras é impossível. Aladim ouviu com atenção as palavras de sua mãe e, depois de bem refletir, disse-lhe: confesso que sou demasiadamente ousado com as minhas pretensões e que vos faltei ao respeito, exigindo que fosseis levar a proposta de casamento ao sultão sem arranjar antes os meios que permitam uma boa acolhida. Neste ponto, peço-vos perdão, minha mãe. Mas, dominado como estou pela minha paixão, não vos admireis de não haver eu considerado logo tudo quanto se faz preciso para que eu tenha a satisfação que almejo. Amo Badrubudur muito mais do que imaginais. Ou melhor, tenho por ela verdadeira veneração,
e insisto na minha ideia de desposá-la. A isto estou firmemente resolvido. Agradeço-vos, contudo, as vossas boas palavras. Disseste-me que ninguém se apresenta ao sultão sem um presente digno dele. Mas quanto a não ter eu nada que lhe possa ser levado, crede-me, minha boa mãe, e que eu trouxe para casa, quando evitei a morte da maneira que sabeis, há de constituir presente dos mais agradáveis ao sultão. Refiro-me aos que supunhamos, vós e eu, simples vidros coloridos, pois sabei que são pedras do mais alto valor, dignas dos mais altos monarcas. Conheci-lhes o valor frequentando as lojas dos mercadores de pedras. As que vi não se lhe comparam, nem no tamanho, nem na beleza, e, no entanto, possuem preço exorbitante. Ignorávamos, vós e eu, o valor das nossas. Mas, pelo que me é dado julgar, com a pouca prática que possuo, estou certo de que serão recebidas com enorme alegria pelo sultão. Trazei-me o vaso de porcelana grande que possuís e vejamos como ficam colocadas nele. A mãe entregou-lhe o vaso. Aladim, tirando as pedras das bolsas em que estavam guardadas, arrumou-as com arte. O efeito delas à luz do dia, com as suas cores variadas, o seu esplendor, foi tal que mãe e filho quase ficaram ofuscados. É verdade que Aladim já as contemplara sobre as respectivas árvores como frutas maravilhosas, mas sendo muito criança ainda naquela ocasião, só vira nelas brinquedos. Após admirar a esplêndida beleza do presente, continuou Aladim: minha boa mãe, já tendes agora um ótimo presente para o sultão. Com ele sereis recebida da maneira mais favorável. Muito embora a mãe de Aladim, apesar do esplendor do presente, não o julgasse tão valioso como o filho garantia, pareceu-lhe que seria aceito, e neste ponto deixou de insistir. Insistiu, porém, repetidamente sobre a graça que o filho aguardava do sultão, dominada que estava pelas preocupações. Meu filho, disse-lhe, não duvido de que este presente surtirá efeito e que o sultão me acolherá de boa vontade. Mas quando tiver de lhe apresentar o teu pedido, creio que não serei capaz sequer de falar. Portanto, além do presente, perderei também o meu tempo e, envergonhada, voltarei para dizer-lhe que abandones a tua louca esperança. Contudo, submeto-me à tua vontade e farei o que desejas. De duas uma, ou o sultão se rirá de mim e me expulsará, ou se indignará com toda a razão e tu e eu seremos vítimas da sua cólera. Expôs ainda outros motivos para fazer com que o filho desistisse do intento. Mas os encantos da princesa, gravados no âmago do seu coração, agiam com força incrível, e Aladim continuou a exigir de sua mãe que executasse o plano traçado. E ela, um tanto pela ternura que lhe tinha, como para que ele não recorresse a extremos, concordou. Sendo já muito tarde, ficou a ida ao palácio para o dia seguinte. Mãe e filho não falaram em outra coisa durante o resto daquele dia,
e Aladim teve o cuidado de continuar a induzi-la àquele passo. Apesar, porém, de todos os motivos apresentados pelo filho, não se convencia que lograria êxito. Meu filho, se o sultão me acolher favoravelmente, como desejamos, se der ouvidos à proposta e se tiver a ideia de perguntar-me onde estão os teus bens, as tuas riquezas e os teus estados, o que deverei responder-lhe? Minha boa mãe, respondeu Aladim, não nos preocupemos com coisas que talvez não se verifiquem. Tratemos de ver, primeiramente, a espécie de acolhida do sultão e a sua resposta. Se ele desejar depois todas as informações que acabais de mencionar, estudarei a resposta. Estou certo de que a lâmpada não me faltará em tal emergência. Nada respondeu a mãe de Aladim às últimas palavras do filho, refletindo que a lâmpada talvez servisse realmente para maiores maravilhas ainda. Com isto, sentiu-se mais aliviada e Aladim, lendo-lhe o pensamento, acrescentou: guardai o segredo, minha mãe, que dele depende o nosso êxito. Logo depois deitaram-se para descansar, mas a paixão e os grandes planos que o atormentavam impediram que Aladim passasse a noite com sossego, como desejava. De madrugada, levantou-se e foi acordar sua mãe, instando-a a que se vestisse depressa para ir à porta do palácio e esperar que a fizessem entrar para ser levada à presença do sultão, do grão-vizir, dos vizires e de todos os grandes dignatários da corte. A mãe fez tudo o que seu filho pedira. Pegou o vaso de porcelana com as pedras, embrulhou-o em 2 panos, um muito fino e limpo, outro menos, e saiu com enorme satisfação de Aladim, tomando o caminho do palácio do sultão. O grão-vizir, os vizires e os dignitários da corte já tinham entrado quando ela chegou à porta. A multidão que aguardava era grande. Finalmente, aberta a porta, ela entrou num belo salão, amplo e magnífico, e parou na frente do sultão, ladeado pelos seus conselheiros. Chamadas pela ordem, foram as diversas causas expostas, defendidas e julgadas. Levantou-se então o monarca, despediu o conselho e retirou-se, acompanhado pelo grão-vizir. Os demais vizires e conselheiros retiraram-se também, assim como todos os que se haviam dirigido ao palácio para negócios, uns contentes por terem ganho as suas questões, outros descontentes e outros ainda com a esperança de ser submetidos a julgamento na sessão seguinte. A mãe de Aladim, quando o sultão se levantou e se afastou, supôs que ele não reapareceria mais naquele dia. Resolveu, portanto, voltar. Aladim, vendo-a entrar novamente com o presente destinado ao sultão, não teve coragem de perguntar-lhe que notícias tinha. A boa mãe, que nunca entrara no palácio do sultão e que desconhecia completamente as regras da corte, disse com grande simplicidade ao filho: vi o sultão e estou certa de que ele também me viu. Postei-me diante dele, mas estava tão entretido com os que lhe falavam que tive pena da sua enorme paciência.
Finalmente, aborrecido, segundo creio, levantou-se inesperadamente e retirou-se, sem querer ouvir outros suplicantes. Contudo, fiquei satisfeita, porque estava começando a cansar-me de tanto ficar de pé. Voltarei lá amanhã e talvez encontre o sultão mais bem-humorado e menos ocupado. Aladim viu-se obrigado a contentar-se com aquela desculpa e esperar, tendo pelo menos a satisfação de notar que sua mãe cumprira a parte mais difícil, que era a de não perturbar-se na presença do sultão. Era de esperar, portanto, que, seguindo o exemplo dos outros suplicantes, soubesse desempenhar a missão a contento, quando para isso tivesse a oportunidade. No dia seguinte, cedinho como na véspera, voltou ela ao palácio com as pedras preciosas. Mas foi inútil a sua ida, pois achou fechada a porta do conselho. Soube então que este só se reunia de 2 em 2 dias. Levou a notícia ao filho, que mais uma vez teve de ter paciência. Enfim, sua mãe voltou ao palácio outras 6 vezes, permanecendo sempre na frente do sultão, mas não conseguindo falar-lhe. E talvez houvesse ido lá outras 100, sem nenhum êxito, se o sultão não a tivesse notado. Terminado o conselho, ao entrar o sultão no seu gabinete, disse ao grão-vizir: já faz tempo que observo a presença regular de certa mulher que me traz alguma coisa envolta num pano e que fica de pé desde o começo da audiência até o fim. Sabeis o que ela deseja? O grão-vizir, que a tudo desconhecia, não quis deixar de responder alguma coisa. Senhor, não ignorais que as mulheres costumam às vezes queixar-se de insignificâncias. Esta, ao que parece, vem queixar-se sem dúvida de lhe terem vendido farinha de péssima qualidade ou de a terem prejudicado em coisa de nenhuma importância. O sultão não se satisfez com a resposta e disse: no primeiro dia de conselho, se ela voltar, não deixeis de mandá-la chamar, para que eu a ouça. O grão-vizir beijou-lhe a mão e pô-la sobre a sua cabeça, para indicar que estava pronto a perdê-la se não cumprisse a ordem recebida. Já de tal forma se habituara a mãe de Aladim a comparecer ao conselho do sultão, que não dava menor importância ao seu trabalho inútil, contanto que mostrasse ao filho fazer por ele tudo quanto lhe agradasse. Voltou, por conseguinte, ao palácio no dia do conselho e, como sempre, postou-se diante do sultão. Ainda não havia o grão-vizir dado ouvidos a nenhuma questão, quando o monarca a reconheceu e, apiedado de tão grande paciência, ordenou ao grão-vizir: em primeiro lugar, eis aí a mulher de quem vos falei. Chamai-a imediatamente e resolvamos o assunto que aqui a traz. O grão-vizir apontou a mãe de Aladim ao chefe dos guardas e ordenou que a fizessem subir. O chefe dos guardas aproximou-se dela e, com um gesto, lhe pediu que o seguisse aos pés do trono, onde a deixou para voltar ao seu posto perto do grão-vizir. A mãe de Aladim, imitando o exemplo de tantos outros que se haviam aproximado do sultão, prostou-se
com o rosto sobre o tapete dos degraus do trono. E assim ficou até que o sultão se dignasse ordenar-lhe que se levantasse. Boa mulher, disse-lhe ele, há muito tempo que vos vejo ficar de pé no conselho, desde o princípio até o fim. O que quereis? Bom, já chegamos no tempo do nosso vídeo. Vamos parar por aqui. E no próximo vídeo nós vamos saber como se saiu a senhora mãe do nosso Aladim, não é? Então, até lá. Bom final de semana. Hoje é sexta-feira, não é? Desejo a vocês um ótimo final de semana. E segunda-feira estaremos aqui de volta para mais leituras dos nossos 2 livros. Tá bom? Um abraço e muito obrigada pela companhia de vocês. Tchauzinho, até lá.